Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da Educação, EdSat, CBED. Hoje nós vamos debater políticas públicas de meio ambiente. E para isso nós convidamos o professor Bruno Pessutti, ele que é engenheiro mecânico e vereador em Curitiba e tem se especializado nesta área de meio ambiente. Bruno Pessutti é engenheiro mecânico com pós-graduação em gestão pública e economia, vereador de Curitiba, e ele foi relator da CPI do transporte coletivo, que investigou o transporte coletivo de Curitiba, e essa CPI foi realizada no ano de 2013 e marcou época em função do belíssimo trabalho desenvolvido pelo vereador Bruno Pessutti como seu relator. Bruno, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. Eu notei um aspecto quando te encontrei na Câmara, desde o início você se interessava pela área de meio ambiente. Eu tinha aquela indagação, mas o Bruno é engenheiro mecânico e ele procura direcionar o seu mandato, a sua atuação nessa área do meio ambiente. Me explique essa situação, Bruno. Jorge, primeiramente, obrigado pela oportunidade, bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela televisão, pela internet. E, na verdade, eu sou um fã da sustentabilidade, da geração de energia, do aproveitamento da energia. Como engenheiro mecânico, a gente aprende muito a conservação da energia. E nós temos que preservar o nosso planeta. Existem diversas formas de energias no planeta que estão sendo utilizadas e existem outras tantas que poderiam ser utilizadas para preservar a vida que existe, não só no planeta, mas principalmente nas cidades, que é onde a gente vive. E as cidades, elas cresceram em volta, por exemplo, dos cursos dos rios, e hoje nós temos, principalmente no Brasil, os cursos dos rios que foram aquilo que deram vida às cidades completamente degradadas. Então, a minha intenção, logo que cheguei à Câmara Municipal, além de outras também, era tentar resgatar um pouco a vida, a natureza da cidade de Curitiba, que sempre foi conhecida como uma capital ecológica, mas a gente sabe que, na verdade, é muito mais uma propaganda do que uma realidade, e transformar isso numa sementinha para produzir no futuro um meio ambiente mais sustentável, mais agradável e mais qualidade de vida para toda a sociedade curitibana e paranaense. Você, Bruno, sempre se preocupou com essa questão da preservação do meio ambiente, a questão da sustentabilidade. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, o ser humano está aqui, o Homo sapiens sapiens, talvez há apenas 200 mil anos, e segundo os estudos de especialistas, os mamíferos, que é, digamos assim, a categoria que nós, humanos, pertencemos, eles duram em média 5 milhões de anos. Então, temos uma longa jornada para preservar esse planeta. Mas o que eu gostaria de que você nos respondesse, você chegou, inclusive, a atuar como engenheiro mecânico numa grande fábrica, uma grande indústria aqui da cidade industrial de Curitiba, e você notou também, por parte hoje das indústrias, essa preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente? Então, Jorge, meu currículo, apesar de ter 30 anos, é um pouco extenso até, digo, porque trabalhei desde o início como estagiário no Lactec, depois fui para o Tecpar como bolsista, 2 empresas de pesquisa, onde desenvolvi projetos e estudos voltados a essa área de sustentabilidade, ligado à engenharia mecânica. Por exemplo, o projeto dos biocombustíveis nos ônibus de Curitiba, eu participei desse projeto para que o biodiesel fosse implementado nesses veículos. Também trabalhei na Siemens, que é uma empresa multinacional alemã muito preocupada com o meio ambiente. Hoje, infelizmente, ela não está mais operando em Curitiba na fábrica de telefones. E também na New Holland, que faz tratores e colheitadeiras.
E é bem visível nessas empresas essa preservação com o meio ambiente. Claro que não da maneira sustentável como a gente vê em alguns outros países, por exemplo, utilizando todo aquele telhado enorme dos galpões e fábricas para, por exemplo, geração de energia solar, o reaproveitamento da água da chuva, porque são construções antigas. E como vereador, nós podemos tentar até criar mecanismos legais para que isso seja incentivado nessas empresas, visto que essas áreas que ficam às vezes um pouco isoladas do centro da cidade, elas poderiam ajudar na captação da água da chuva, geração de energia elétrica e produzir energia até mesmo para que em épocas de baixa demanda, como agora, alta demanda e baixa produção de água, que está acontecendo no Brasil, uma seca quase que nunca experimentada no estado de São Paulo, no Sudeste, tivesse até residuais de energia sendo disponibilizados. Nós temos talvez uma Itaipu de telhados disponíveis e não estamos aproveitando em Curitiba, em São Paulo, no Brasil, e nós queremos fazer isso em Curitiba também como uma semente. Mas essas empresas têm atuado nesse sentido da sustentabilidade, até mesmo criando, por exemplo, na New Holland, tratores elétricos. Imagine que legal você poder ter um aerogerador na sua fazenda e lá poder fazer todo o seu trabalho sem a necessidade de um combustível diesel. Por quê? Qual que é o problema do diesel? O diesel, ele é gerado através de um posto de petróleo, que depois vai ser refinado e levado por um caminhão lá distante, às vezes no Mato Grosso, a mais de 3.000 quilômetros distante do ponto da fabricação dele. Quantos quilos de fumaça não foram emitidos até que fosse possível chegar ao uso dele lá na fazenda? Imagine que legal se tivéssemos áreas de captação de energia solar no Mato Grosso, que tem uma insolação bonita, ou de geração eólica em algumas fazendas no sertão do Nordeste, e dessa forma poder transportar, fazer trabalho sem necessidade de carregar combustível. Da mesma forma eu falo do etanol. O etanol é um combustível verde, mas infelizmente às vezes temos também muitos quilos de fumaça sendo emitidos em toda a cadeia energética dele. Por isso que seria muito interessante uma política pública no Brasil de incentivo à produção de motores a etanol para grandes potências, porque o ciclo do etanol, o etanol é bonito, beleza, mas o trator usa diesel, o caminhão usa diesel, a colheitadeira usa diesel, todo o processo do etanol usa petróleo. Então ele não é assim tão verde quanto a gente pensa que é, mas ainda é muito melhor de utilizar um combustível como esse do que utilizar um combustível de resíduos sólidos. E até para isso, Jorge, fiz uma proposta de lei que está em tramitação na Câmara, essa semana pedi o seu apoio até para aprovação, que incentiva os carros elétricos na cidade de Curitiba. Como fazer um incentivo, já que os impostos que pagamos dos carros são estaduais e federais, através do IPI federal e o IPVA estadual e ICMS. A sugestão é que a cota-parte que cabe ao município, que é metade do IPVA, retorne ao dono do veículo ou ao proprietário do veículo como um incentivo para que ele pague menos imposto por estar fazendo um benefício a todos, já que um carro elétrico, híbrido ou movido a hidrogênio, ele emite menos fumaça e no futuro garantirá a qualidade de vida das pessoas. Os ônibus, por exemplo, o híbrido na cidade de Curitiba, sem julgar a questão do preço de compra deles, mas julgando sim a questão do benefício ambiental que ele produz, cada um deles economiza 30 toneladas de CO2 na atmosfera. E é uma tecnologia da cidade de Curitiba, da empresa Volvo, em parceria com as empresas europeias, a fábrica europeia dela. E imagine, 30 ônibus são 900 toneladas a menos. Se a gente tivesse uma frota de veículos de 2.000 ônibus abastecida com biocombustível ou com combustíveis ou com tecnologias menos poluidoras, poderíamos ter sim uma qualidade de vida muito maior no município de Curitiba. E digo isso porque grande parte dos problemas de saúde que nós encontramos às vezes quando dá aquele problema de frio são problemas respiratórios causados pela poluição. Crianças são afetadas e idosos são afetados. A gente que é adulto nem tanto, mas principalmente as crianças e os idosos, e é muito comum ver nas filas dos hospitais, nas unidades de saúde, essas pessoas com problemas de saúde respiratórios derivados da poluição. Então, são projetos como esse, usar o meu conhecimento que eu tive na faculdade como engenheiro para fazer uma engenharia mais ampla, mais macro, produzir soluções públicas que ao longo prazo sejam soluções benéficas para toda a população. Aliás, você falou aqui no início, Bruno, a respeito dos veículos elétricos e quero te cumprimentar pela iniciativa de dar incentivo municipal para que nós tenhamos uma grande frota de veículos elétricos. Me parece que os veículos elétricos foram desenvolvidos no mesmo período, no final do século XIX, quando surgiram os veículos a combustão. Mas se criou toda uma indústria do petróleo,
usando combustíveis fósseis, que praticamente fez com que desaparecessem esses veículos e agora, só no século XXI, eles estão retornando. Você acha que o futuro é para os veículos elétricos, já que, embora aqui no nosso país tenhamos descoberto o pré-sal e há toda uma expectativa de que vai ter muito petróleo, mas o futuro está nesse caminho dos veículos elétricos? Demorará muito, Jorge, imagino, ainda devido a alguns estudos que também paralelos ocorrem, dizendo que se todos os veículos fossem elétricos, também não haveria energia suficiente para abastecê-los. Dessa forma, teriam que ser construídas mais usinas hidrelétricas, fazendo mais áreas alagadas ou geração de energia elétrica através da queima de combustíveis fósseis. O que também não é tão complicado assim, visto que você controlar a emissão de cada carro é muito difícil. Mas se você tiver uma usina termoelétrica, apesar da grande poluição que ela emite, é muito mais fácil você ter sistemas de filtro, etc., para que controle a poluição que uma usina hidrelétrica, termoelétrica dessa possa causar. Mas eu ainda vejo com muita dificuldade pelo aquilo que o senhor falou a respeito das recentes descobertas do petróleo, das fontes de petróleo no Brasil e no mundo. A indústria petrolífera ela tem um poder muito grande, inclusive não só o carro elétrico foi contemporâneo dos motores a combustão, mas também os biocombustíveis eram contemporâneos, tanto que o primeiro motor diesel feito pelo Mercedes era um motor movido a óleo vegetal de amendoim. E com o tempo isso foi acabando por causa da possibilidade mais barata de utilização de um combustível fóssil derivado do petróleo. Então eu vejo com dificuldade para que isso ocorra de uma forma muito ampla a curto prazo, mas imagino que daqui a 30, 40 anos, devido até ao incremento da população, essas dificuldades na extração do petróleo ou até mesmo outras crises que podem acontecer derivadas dessa economia do petróleo que nós temos, a energia elétrica poderá sim estar sendo como 50% ou até um pouco mais dos carros movidos na cidade, até mesmo por uma questão de deslocamento, né, Jorge? Temos carros hoje que têm autonomia de 400 quilômetros, mas quase ninguém anda essa quantidade de quilômetros por dia. Então, os carros elétricos, apesar de hoje terem 160, é uma quantidade de autonomia suficiente para atender uma demanda pública, urbana, que ao longo dos anos aumentará bastante. Mas eu vejo que no futuro uma possibilidade de cogeração, motores a combustão interligados com motores elétricos, que farão junto uma pequena central de geração de energia para o veículo, como chama o powertrain em inglês, fazendo em conjunto uma geração casada. Quando o veículo freia, genera energia, gera energia através da própria combustão do motor para o gerador, para a bateria. Dessa forma será um uso mais compartilhado, até porque a indústria do petróleo terá que agir nessa mão para não perder o aspecto da sustentabilidade que eles também defendem, apesar de ser um pouco incoerente, mas eles também defendem. Aliás, tem uma questão aí, você imagina então que o automóvel do futuro ele será uma espécie de um flex, mas entre o combustível fóssil ou renovável, no caso do etanol, e digamos assim, a parte elétrica, ou seja, a energia elétrica. A motriz dele será elétrica, com certeza. Já existem carros assim, eu imagino que no futuro mais distante será mais possível encontrar isso devido ao fato da bateria, principalmente. As baterias hoje podem se tornar no futuro um problema ambiental muito grave. Aliás, me explique por que as baterias duram tão pouco? Devido à tecnologia que elas empregam, né? Ela ainda é muito caro você ter uma bateria que tenha uma capacidade de descarga de energia muito grande, com capacidade de armazenamento muito grande. São materiais nobres, materiais dificilmente encontrados na natureza e às vezes tóxicos. Então precisa tomar um pouco de cuidado também, às vezes a gente tem muitas baterias, isso também pode gerar um risco para o planeta de alguma forma. Então há diversos estudos acontecendo e eu acho que o uso sustentável de todas as energias nunca é um problema. O problema é o uso exagerado de alguma coisa, poluição em demasia, isso sim não conseguirá ser revertido. O planeta sempre nos deu esse indicativo, aquilo que a gente usa demais, uma hora com certeza a natureza vai se revoltar contra a gente e algumas vezes isso acontece. Então acho que o uso compartilhado, o conjunto, será o futuro para os próximos 20 anos. Uma outra, digamos assim, outro aspecto que você tem atuado muito, junto com outros colegas da Câmara, diz respeito à mudança
dos modais de transportes, principalmente dos deslocamentos pessoais. E, nesse particular, a bicicleta já foi muito utilizada em todo o país. Hoje ela ficou um período sem ser utilizada e agora ela volta com a força total. Como é que você vê isso em grandes cidades onde as ruas foram projetadas para o automóvel e não há um processo educacional de respeito ao ciclista, ao pedestre, enfim, às pessoas que se deslocam de uma maneira individual, seja de bicicleta ou até de motocicleta? Então, Jorge, as cidades estão paradas devido à quantidade de carros que existem. Nascem mais carros na cidade de Curitiba do que pessoas. 50 mil carros todos os anos são colocados nas ruas da cidade. E, por sinal, essa eleição de 2014 é a primeira na história onde haverá mais carros na cidade do que eleitores. A gente brinca, às vezes, que vai pedir voto para carro, não vai pedir uma voto para as pessoas. E isso é uma prova de que nós deixamos de humanizar as cidades não são mais humanas. Claro que a política de incentivo aos veículos é uma política macroeconômica no Brasil. O Brasil, durante muito tempo, teve sua força de trabalho na agricultura, devido à mecanização, ela migrou para as cidades. E uma forma de empregar muitas pessoas, principalmente em São Paulo e região, era através das indústrias de manufatura de veículos. Hoje também um pouco substituídas pelas máquinas, né? E o governo federal tem incentivado muito a compra de veículos para manter a economia aquecida. E uma prova disso é o IPI dos carros ser maior que o IPI da bicicleta, um meio de transporte sustentável. Menor? O IPI do carro é menor que o IPI da bicicleta. Paga-se mais imposto para comprar uma bicicleta do que e proporcional ao preço do que paga-se para comprar um carro. Isso é uma incoerência absurda num país que precisa se desenvolver. O Brasil tem algumas incoerências muito grandes. Aqui, talvez no mundo, seja o país onde o maior número de pessoas vão ao trabalho ou estudantes vão às universidades com seu veículo particular. Em qualquer outro lugar do mundo mais desenvolvido, digamos assim, as pessoas vão com o transporte coletivo, porque o transporte coletivo é mais eficiente. Em Curitiba nós temos 1.200.000 carros e temos apenas 2.000 ônibus, 2.000 veículos de transporte coletivo. E ao longo dos últimos 20 anos, praticamente, foi só incentivado o uso do transporte individual. Como eu falei no início, não há imposto municipal para carros, por exemplo. Há o IPTU para a cidade, para ter as calçadas, para ter o imposto da moradia. Mas a prefeitura conserta todas as ruas, mas quase não faz nada com calçadas, que é onde as pessoas andam, que é onde o ser humano se locomove de maneira mais correta, vamos dizer assim. As calçadas hoje de Curitiba são verdadeiras lástimas. As pessoas, eu estive hoje mais cedo no bairro da região sul, e é muito comum ver crianças nos seus carrinhos com as mães, andando junto com os carros nas ruas, por causa que não há calçadas. Então nós temos que incentivar o transporte pedestre, que eu falo que é a calçada, o transporte da bicicleta e o transporte coletivo. Não sou contra o transporte individual através do carro, até porque, como engenheiro mecânico, adoro carros. Mas eu adoro carros na essência deles, não como um transporte individual diário. É possível, sim, a gente ter políticas públicas voltadas para o transporte coletivo. E se a gente não fizer isso, a cidade literalmente vai parar. É muito engraçado, Jorge. Por que as pessoas compram um carro? Não é porque ela quer ter um carro, mas é porque ela vê o ônibus parado no trânsito, junto com o carro, as pessoas dentro do ônibus que não andam, paradas com uma lata de sardinha, e as pessoas dentro do carro sozinhas, mas paradas com o conforto de um automóvel, com o rádio ligado, com o ar-condicionado, não enfrentando a possibilidade de um assalto ou um encontrão, um esbarrão dentro do ônibus ou outras coisas que costumam acontecer até com mulheres. E que as pessoas pensam, eu vou financiar nem que seja 60 vezes o veículo, para que eu não precise mais passar por uma situação desagradável como essa. Ficar esperando 40 minutos um ônibus no ponto sem saber que horas que ele chega. Isso tudo faz parte de uma política pública que nós estamos tentando mudar. Tem um projeto de lei em discussão, autoria minha e do Johnny Stica, que possibilita a divulgação de todos os pontos da cidade do horário que o ônibus passa. Mas isso não precisa sim. Todo mundo que chega num ponto ou que vai se locomover através do transporte coletivo, ela precisa saber que horas que o ônibus vai passar. Se no avião a gente sabe que horas que o avião decola, por que no ônibus, que é muito mais importante para a gente se locomover na cidade, a gente não sabe que horas que ele vai passar no ponto mais próximo de casa? Aliás, isso é um dos princípios da lei de diretrizes, ou seja, do marco regulatório da mobilidade urbana, o direito à informação. Mas você abordou também a questão do automóvel, além desses aspectos. Parece que algo ainda que está no inconsciente do brasileiro é o status que o automóvel também causa, não é? Exatamente. Nós temos uma
uma verdadeira propaganda no Brasil do carrocentrismo, que a conquista de você ter um status é você ter o seu carro na garagem. E que ele seja melhor que o do vizinho, porque se o vizinho comprar um carro melhor que o seu, você vai ter que no outro dia, né, na concessionária, trocar o seu veículo. E não pode ser assim. O carro, ele não mais quer do que um passivo que nós temos para utilizar para transporte. Porque em ocasiões específicas, claro que hoje em dia não é possível fazer isso ainda, mas eu imagino um futuro onde a gente possa se locomover com muito mais liberdade dentro da cidade de Curitiba, sem a necessidade de usar carros. Cidades como Copenhague, Helsinki, na Europa, Helsinki na Finlândia, Copenhague na Dinamarca, elas têm a possibilidade que até 2020 seja completamente desnecessário você utilizar o carro. Nas áreas centrais? Na cidade inteira, nas áreas centrais principalmente. Porque não tem a possibilidade, você não vai encontrar uma vaga para estacionar, você não vai ter um lugar para ficar com o carro polui, tem um espaço, imagine, olha só como que funciona a política, se a gente colocar um sofá numa vaga de carro na rua, as pessoas fazem um absurdo, vão lá e tiram, queimam o sofá. Mas se a gente deixar um carro estacionado durante 30 dias, naquela mesma vaga, o carro não acontece nada. Se ele não for roubado, ele fica lá os 30 dias. Porque todo mundo acha que aquele espaço é só do carro. Isso se transforma nas pessoas quando elas entram dentro do carro. Elas não respeitam o ciclista, não respeitam o pedestre, os carros maiores às vezes não respeitam os carros menores. Vira uma guerra, vira uma selvageria e a gente esquece que dentro de cada um daqueles veículos absolutamente há um ser humano, um irmão, que às vezes se cumprimenta na fila do banco, mas quando está no carro não é capaz de deixar o outro entrar na frente na próxima esquina. É uma questão de conscientização que precisa ser muito mais através de políticas públicas, através de multas também, ser incentivado para que a cidade de Curitiba, e não só a cidade de Curitiba, mas que nós sejamos exemplos para o Brasil, tenhamos um trânsito mais saudável. Hoje mesmo no Brasil, quantas pessoas morrem em acidentes de trânsito? 50 mil pessoas. Por ano. A gente se comove quando cai um avião, que morre 7 pessoas ou 300, que seja, mas por dia são 300 pessoas que morrem no trânsito do Brasil e a gente se acostumou com isso e parece que não nos afeta. Até mesmo atropelamentos, Jorge. Hoje mesmo fiquei sabendo de uma criança de 13 anos, um adolescente, que foi atropelado pelo um biarticulado. Estava com fone de ouvido e foi atropelado. Com essa já são 18 mortes na canaleta do ônibus em Curitiba. 18 pessoas. Só esse ano? Só esse ano. Idosos e pessoas jovens que perderam a vida devido a essa guerra civil urbana que é o trânsito nas grandes cidades. Um outro aspecto, Bruno, vamos mudar um pouco o enfoque aqui relacionado à questão do trânsito. Você também tem uma preocupação grande com os rios. E um detalhe interessante é que uma cidade que nem Curitiba, os rios têm os seus nomes tradicionais, alguns, mas tem muitas nascentes, muitos córregos que não têm nome. E parece que você está preocupado também com essa, digamos assim, esse processo de dar nomes aos rios. Eu faço parte lá do Conselho das Cidades e foi apresentado aqui o plano de saneamento do município e uma das ideias, até eu questionei lá por uma das técnicas, disse assim, olha, os nossos rios não têm nomes, então a prefeitura vai ter que colocar os nomes nos rios. Eu acho que isso deve ser um processo histórico, ouvindo a comunidade, né? Isso foi até um dos primeiros projetos que eu apresentei na cidade de Curitiba, que se chamava o Rio da Minha Rua. Ele está parado atualmente devido a um problema dos rios, não é um problema, na verdade é uma questão legal, que os rios são estaduais e a Prefeitura de Curitiba teria algum problema em fazer, por vista de iniciativa de vereador, nominar os rios da cidade, teria que ser alguma coisa do Executivo. Mas nós estamos brigando, o senhor é vereador comigo, sabemos como é possível às vezes encontrar brechas nessas legislações para que a gente possa, que coisas inflexíveis como as normas que existem possam ser vamos dizer assim, ultrapassados para questões maiores como a preservação do meio ambiente. A questão que eu toco nos rios é o pertencimento. A gente só cuida daquilo que a gente conhece. E se a gente não conhece nem o rio que passa na nossa rua, como é que a gente vai cuidar dele? Ou cobrar do poder público que cuide dele? Se a gente olha para aquele rio e imagina que é somente uma valeta ou um esgoto a céu aberto, a gente vai com os tempos adquirindo que aquilo realmente é só uma valeta, um esgoto a céu aberto e vai querer que aquilo seja tapado, escondido para o resto da vida.
Não, nós temos que defender que os rios sejam preservados. Por isso tenho defendido que até mesmo as pontes da cidade possam ser adotadas por empresas, pessoas físicas, e que coloque uma placa lá dizendo Rio Belém, dizendo qual bacia pertence, e inclusive, se possível for, nessa proposta eu coloquei também, que os rios enterrados na cidade, por exemplo, Belém, ali na Mariano Torres, ele também possa ter uma placa dizendo esse rio foi enterrado, para que as pessoas consigam, daqui a alguns anos, lembrar que a cidade escondeu aquilo que deveria ter mostrado e valorizado, que são os rios, são as nossas artérias do tecido urbano. Se o sangue corre nas nossas veias, o sangue da cidade corre pelos rios. E se eles estão poluídos, a cidade ela também está morrendo, está poluída. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco o engenheiro mecânico Bruno Pessutti, ele que também é vereador aqui na cidade de Curitiba, e o tema foi Políticas Públicas de Meio Ambiente. Bruno, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa. Não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil.
Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovado. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tráfico de pessoas. E para isso nós convidamos a Cláudia da Silva Ribeiro. Ela que é bacharel em psicologia pela FACEL, ela tem especialização em gestão pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, formação em teologia pelo Instituto Teológico da Assembleia de Deus, tem experiência profissional como palestrante, com trabalhos de formação em multiplicadores nas áreas de direitos humanos e tráfico de pessoas, capacitação e treinamento para empresas. Atualmente, Cláudia da Silva Ribeiro é psicóloga do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Paraná, o NETPR, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, SEJU. Cláudia da Silva Ribeiro, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Eu que Você agradeço, que está Jorge. atuando numa área estratégica. Recentemente nós tivemos no nosso país uma novela que fez grande sucesso e que tratou do tráfico de pessoas. Eu gostaria que você nos dissesse aquilo que nós observamos lá na ficção, efetivamente acontece no nosso país e no mundo também? Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz por estar aqui, já é um prazer muito grande, mesmo porque eu defendo uma ideia, né, de que o tráfico existe, sim. E respondendo a sua pergunta, a novela tratou de um caso real. Claro que devido às suas proporções que foram colocado um pouco mais de romantismo, enfim, né, que era uma novela, mas ela tratou de um caso, de um fato realmente que aconteceu, de o tráfico de uma pessoa aqui do Brasil. Ele acontece tanto, Jorge, que ele acontece a todo instante, todos os dias, em famílias de altas classes ou baixa, o tempo todo, internacional e nacional, mas ele acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos e muito mais próximos de nós do que nós mesmos imaginamos. Mas o tráfico de pessoas, Cláudia, naquela novela, evidentemente que as moças eram traficadas para
atividades sexuais. Sim. Mas acontece com outras finalidades além dessas? Sim, Jorge, acontece. Aqui no estado do Paraná, nós temos uma contabilização para o tráfico de trabalho análogo ao de escravo, tendo em vista que trabalho escravo não existe mais, né? A legislação já não permite dizer mais que que não existe mais escravidão no Brasil. Mas existe trabalhadores em situações análogas às de escravo. E existe também o tráfico de órgãos, que aí a gente vai ter um problema um pouco maior, vamos dizer assim, vou usar essa palavra. Por quê? Porque no tráfico relacionado à exploração que seja análoga ao trabalho escravo, você ainda tem uma forma de tipificar, você ainda tem um órgão que é o Ministério do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, que vai verificar isso. Quando se trata para a exploração do órgão com a finalidade, porque o tráfico ele vai entrar em 3 modalidades básicas, que a gente diz, né? Que é para exploração sexual, que é o que você viu na novela, para exploração, a finalidade dele é o trabalho análogo ao de escravo, e aí a gente vai ter a remoção de órgãos. Hoje em dia a gente tem outras modalidades que a gente tem visto surgir recentemente, que é a exploração, a finalidade de levar essas pessoas como mulas para que elas levem drogas para outros países. E aí a palavra certa é isso mesmo, mula. E a gente vai ter também para mendicância, que é quando uma pessoa é pega, levada para uma outra cidade ou um outro ponto da cidade. No nosso caso acontece aqui em Curitiba também isso. Com crianças? Adolescentes. Crianças e adolescentes. E a gente teve um caso de um padre que nos contou que na paróquia dele, do lado, existia uma Kombi que levava essa pessoa para aquela esquina, era um deficiente, e ali ela ficava pedindo, no final do dia aquela Kombi vinha, pegava aquela pessoa, pegava uma quantidade X, tipo, você tem direito a R$50 por dia, mas você pediu e ganhou muito mais do que isso. Leva essa pessoa de volta para casa dela e te dá esse X de dinheiro que eu tinha prometido anteriormente. Então, também é uma modalidade de tráfico. Por quê? Porque eu estou retirando a pessoa do local de origem dela, que essa é a definição de tráfico, trazendo para um outro local com a finalidade de explorar essa pessoa, de obter lucro com essa pessoa. Agora me explique como é que acontece o tráfico de órgãos. Então essas pessoas acabam sendo mortas por esses traficantes? Muitas vezes, na maioria das vezes, sim. E aí, quando eu digo que é mais difícil, é porque a gente tem uma rede muito mais articulada e muito mais perigosa. Então, assim, normalmente, quando se trata de tráfico para órgão, há um silêncio muito maior. Mas e isso são praticados em hospitais, por médicos, em clínicas? A gente imagina. Como acontece isso? Então, a gente imagina que tenha uma rede bem sedimentada mesmo, entre hospitais, em clínicas, que aí eu acho que nem passa pelo SUS ou pela central de transplantes, é uma coisa totalmente fora disso, mas a gente não tem como confirmar ou como... seria uma investigação bem mais profunda. Recentemente até houve uma condenação aqui no Brasil de uma pessoa, um estrangeiro, acusado de tráfico de órgãos. Verdade. Então, essa pessoa que a gente chama, que foi apanhado pela Polícia Federal na Operação Bisturi. Isso foi em 2011, que essa pessoa, que chegou a esse finalmente, foram 93 pessoas que tiveram seus órgãos tirados, né, retirados, mas aí era uma modalidade que acontece mais às escondidas, e que envolvia uma rede que é muito comum nos países da África. E nesse caso em específico, as pessoas eram aliciadas, tinham seus órgãos retirados e automaticamente transportados para a África do Sul. E de lá distribuído para a Europa. Os órgãos? Os órgãos. Mas era, por exemplo, rins, esse tipo de órgãos? Os tipos de órgãos que a pessoa pode perder um e ainda continuar viva. Nesse caso era isso especificamente. Mas existem outros casos que não foram solucionados, vou dizer assim, pela polícia, em que a pessoa desaparece,
Aí você vai me dizer assim, mas por que você acha que isso acontece? Porque eu comentei até ontem na Câmara isso, né? Eu estava fazendo uma palestra para adolescentes e um deles me disse assim, você sabe que eu posso comprar um órgão pela internet? Eu disse, não. Sim, eu posso, eu sei como comprar. Então, assim, se um adolescente sabe como comprar e se existe um órgão à venda na internet, um órgão que não é um rim, que aí a gente poderia supor que existe uma quadrilha, enfim, e que a pessoa pode vender e continuar viva. Então, se está havendo um órgão em que a pessoa não pode continuar viva para doar aquele órgão, então existe alguma coisa a mais aí. Cláudia, me diga quais são os passos, assim, como é que você tipifica o crime, embora você seja uma psicóloga, mas quais são as etapas de um tráfico de pessoas? Como é que isso é tipificado? Pois então, Jorge, é bem interessante, porque quando a gente diz assim que a gente precisa que as pessoas conheçam e denunciem, é exatamente disso que a gente está falando, né? Que as pessoas precisam conhecer o que é um tráfico. O tráfico, quando o Brasil assina o Protocolo de Palermo, ele se enquadra na definição dada pelo Protocolo de Palermo. E o Protocolo de Palermo vai dizer o seguinte, que para existir tráfico precisa existir um ato, um meio e uma finalidade. Seria o quê? Um ato, eu faço um aliciamento. Eu de alguma forma convenço alguém de que isso é bom para ela, que isso vai modificar a sua vida e que é uma boa proposta. Então eu tenho aqui alguém que eu aliciei. Aí eu tenho um meio. Isso pode ser um convencimento ou também pode ser de forma brutal, violenta, enfim, que também existe aliciamento dessa maneira também, não só discreta ou de uma forma mais sutil, mas às vezes de forma bem direta. E depois eu vou ter um meio, que é esse transporte dessa pessoa desse local de origem dela, e o tráfico de pessoas só se tipifica assim, quando você retira essa pessoa do local dela para um outro local onde ela vai ser explorada. Então, eu retiro essa pessoa do meio dela, do ambiente dela, natural, onde ela está acostumada, tenho um meio, passo para outro lugar, ali naquele lugar que é o meio para onde eu vou, eu forneço o alojamento, forneço o local para ela morar e mantenho ela naquele local. Isso é que caracteriza o tráfico, ou seja, isso é o tipo penal. Isso é o tipo penal. É assim, você falou dessa convenção de Palermo, gostaria que você explicasse o que foi que foi estabelecido nessa convenção. Muito interessante. Em 1999, foi feita uma reunião das Nações Unidas para tratar dos crimes relativos a drogas e armas e tráfico de pessoas no mundo. Definir conceitos, definir quais seriam as punições e impor, de certa forma, regras para os países se submeterem a essa convenção. Nessa convenção, eles perceberam que o tráfico de pessoas era muito grande para estar incluído, a dimensão era muito grande. São milhares de pessoas? Milhares de... O Escritório das Nações Unidas, Jorge, tem uma estimativa que 2,9 milhões de pessoas estão neste momento em situação de tráfico de pessoas. No mundo? No mundo. E que isso rende cerca de 3 bilhões de dólares anuais. E só perde para o tráfico de armas e de drogas, que rende muito dinheiro. Então, eles decidiram ali que eles iriam fazer uma convenção posterior para tratar especificamente desse problema. Aí foi feita a Convenção de Palermo. Aí ficou definido o que era o tráfico de pessoas, qual que era a sua tipificação, e os países que assinaram esse protocolo se comprometiam a fazer alguma coisa para inibir, proibir, criar leis, políticas públicas de forma que pudesse evitar esse grande número de pessoas. O Brasil assinou esse protocolo em 2003. Em 2005, nós temos a Política Nacional já de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no Brasil. O Brasil foi obrigado a fazer isso ao assinar. Ele estava se comprometendo a fazer alguma coisa para diminuir esse índice tão alto em que encontra o Brasil.
O Brasil é um dos principais países exportador e importador de tráfico de pessoas. Ah, nós importamos também? Também, Jorge. Quem que nós importamos? De que países vêm? Vem muitas pessoas do Paraguai, da Bolívia, da África, agora muitos haitianos, da Colômbia. Temos muita exploração de mão de obra no Brasil e de mão de obra sexual também. E as pessoas daqui que são, digamos assim, exportadas para dentro desse processo do tráfico de pessoas, vão para onde normalmente? O maior índice, na última pesquisa que apareceu, foi a Espanha, segundo lugar Portugal. Depois vem a Itália. Porque daí nós temos uma exploração do exterior que é muito mais para o tráfico, para a exploração sexual do que para outro tipo. E aí eu quero deixar bem claro, que a polícia conseguiu acompanhar. A gente tem uma coisa que é muito para debaixo do tapete, muito velada. Mas aí são mais mulheres que são? São mais mulheres. Para a exploração sexual e no exterior, para o tráfico internacional, o índice muito maior são de mulheres. Travestis também são? Também, boa lembrança. Os travestis estão entrando numa lista aí muito mais para os países árabes, muito mais para Istambul, mas um grande número, sim, um número muito elevado. Você falou, Cláudia, que existe uma política nacional. Você trabalha num órgão da Secretaria de Justiça aqui do Paraná que atua nessa área. Verdade. Que tipo de estrutura vocês têm para atender a pessoa que está sendo vítima de um tráfico desses, de um crime desse? Então, Jorge, a Secretaria de Justiça, ela fez o convênio com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e com o MJ, o Ministério da Justiça. Isso. O Ministério da Justiça, quando você assina esse convênio, né, de que você vai ter um núcleo aqui no estado do Paraná, há alguns repasses e uma estrutura é montada para isso, né? Nessa estrutura inclui um advogado, um psicólogo, um coordenador, um assistente administrativo, assistência social. Então, aqui no estado do Paraná, a gente não tem ainda o assistente social, mas existem convênios para que essa pessoa não deixe de ser atendida. E a gente vai ter as redes dos CRAS, dos CREAS, e considerando sempre que essa rede tem que ser sempre acionada. E a atuação da polícia nesse particular, como é que ocorre? Então, a atuação da polícia, a gente recebe a denúncia e aí eu sempre digo isso, é muito importante que se entenda isso, que até que a gente não tenha uma denúncia, a gente não tem um caso. Mas aonde que a pessoa pode denunciar? Pô, essa é ótima. Então, nós recebemos a maioria das denúncias pelo Disque 100. Mas ela também pode procurar órgãos públicos, ou CREAS, ou a Defensoria Pública da União, o Ministério da Justiça, embaixada, se for o caso. Mas, às vezes, aquela pessoa está, pelo menos o que nós vimos lá na ficção, na novela, aquelas pessoas estavam numa situação difícil, elas tinham medo de fazer a denúncia. Outras pessoas que observam isso podem fazer a denúncia? Devem, Jorge. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, Jorge, a gente está falando disso. Porque certamente a pessoa, depois que ela não vai ter condições, depois que ela foi aliciada, muito raramente ela vai ter condições de acionar a polícia, de pedir ajuda. Então, as pessoas que convivem que vai perceber que está acontecendo coisas estranhas, que não é o perfil da pessoa que tem algumas coisas erradas. E aí, o papel das pessoas que ficaram, estarem devidamente informadas para poder tomar as providências é muito importante. Para a exploração sexual, pode ter tráfico de pessoas dentro do próprio país, do estado, as pessoas, digamos assim, levam de uma região para outra, acaba acontecendo isso também? Em grande número, Jorge. Muitos números. Eu posso dizer para você que eu acho que aqui do nosso núcleo, pelo menos 70% foi de dentro do país, de uma região para outra. Então, assim, é muito comum
aqui dentro do país a exploração, especialmente a exploração sexual e para o trabalho escravo. Então, análogo ao de escravo, corrigindo, né? Recentemente nós verificamos isso em atendimentos mesmo, né? Que a gente tem, atendimentos que é dentro do país. Você falou que normalmente a pessoa ela é enganada por um anúncio, uma promessa, alguma coisa assim. A possibilidade dela receber um bom dinheiro, aquela coisa toda. E é comum as pessoas caírem nesse tipo de golpe? Jorge. E eu acho muito interessante a gente falar que, às vezes, aquilo que parece grande para mim, ou pequeno para mim, é grande para outra pessoa. Por exemplo, a gente teve um caso que a gente atendeu e isso me surpreendeu muito, que a proposta era para a pessoa ganhar R$800. Não é muito para mim. Mas mesmo assim... Era para uma finalidade de exploração. Sexual. Então, assim, para ela era um valor... Tipo, eu não tenho nada, eu tô sem emprego, eu não estou, não tenho perspectiva, já estou procurando há bastante tempo, não tenho perspectiva de encontrei um trabalho de R$800. Tudo bem, eu vou trabalhar para ganhar R$800. E a princípio era ali dentro mesmo da cidade, mas quando essa pessoa... Eu quero falar isso só para dizer que as formas, às vezes parece assim que vai chegar alguém com uma arma e vai te obrigar a fazer. E às vezes parece que vai ser só assim, um engano para que um sonho grande no exterior, algo muito além, sabe? E às vezes a coisa é muito simples e muito básica. O convite era para trabalhar numa lanchonete e ganhar R$800. Você entra aqui no carro comigo que eu vou te levar até o local de trabalho. Eles estavam numa praça, ela entrou no carro e não foi para trabalho nenhum. Estava vindo para uma outra cidade, percebeu que estava saindo da cidade, enfim. Antigamente tinha, não sei se tem ainda, a figura do gigolô. Essas pessoas agem assim, como uma espécie de um gigolô, alguém que usa as mulheres para ganhar dinheiro? Olha, Jorge, as coisas realmente têm mudado muito e as pesquisas têm mostrado isso. E é bem interessante, que você sabe que os aliciadores são mulheres agora? Agora não são mais homens. Não são mais os gigolôs, são as mulheres. Elas é que aliciam, elas é que convencem, normalmente é que são mais amigas da família. Não que não tenha homem, que não, lá no objetivo final, no local onde elas vão ficar, não tenham homens. Mas, a princípio, elas são convencidas por outras mulheres. A ir para aquele determinado lugar e estar naquele emprego. Geram mais confiança, mais credibilidade, possuem isso? Exatamente. E é alguém assim, tipo, não, eu fui e deu certo, olha como eu estou bem. E a gente tem uma cultura. Algumas que já foram aliciadas, então. É isso mesmo. Elas são assim, na maioria das vezes, elas vão e descobrem que ali elas não tem outro jeito de sair daquilo. E como dizia o meu amigo Padre Cláudio Ambrosio, eles aprendem o ofício. Uma amiga leva a amiga. A amiga. E aí eles aprendem que se eles aliciarem outras pessoas, dá mais dinheiro do que você ficar ali. Parece que na novela até colocou isso. Que é bem isso. Tinha uma personagem que tinha sido aliciada, ela passou exatamente, tinha bem isso mesmo. E normalmente acontece isso. Até a gente conversando aqui com os haitianos que chegaram e tinha uma pessoa que disse assim, ele viajou de novo para o Haiti, né? E que ele é um padre e vai e vem sempre, né? E encontrou uma das pessoas que ele atendeu lá na casa. E aí ele perguntou, mas o que você está fazendo aqui? Daí ele disse assim, padre, estou trabalhando. Não, você está levando outras pessoas, traficando pessoas. Padre, não estou fazendo nada de errado. Eles querem ir, eles estão me pagando, eu estou levando e pronto. Esses são chamados de coiote, parece, né? Isso, nesse caso sim. Mas muitos brasileiros também passaram por esse processo, tentando ir para os Estados Unidos, para outros países também. Também. Os brasileiros também passaram por isso. Então, o que eu quero dizer é assim, Jorge, que nesse sentido também as coisas são muito parecidas no tráfico de pessoas
para a exploração sexual também é muito parecido. Aquele que foi aliciado e que passou por aquilo, passa a ser o explorador, depois de um tempo. Ele aprende o ofício e começa a fazer ele mesmo. Antigamente tinha não sei se ainda tem, mas você falou que eles são explorados também para trabalho análogo de escravos. Tinha aquelas pessoas que chegavam com os caminhões e levavam os trabalhadores. Aqui no Paraná se chamavam os boia fria. Isso ainda existe nas regiões rurais? Eles chamam de gato, parece? Não sei se é isso mesmo. Chamam. E assim, talvez não com caminhão, mas é assim, eu tenho uma pessoa de confiança ali, alicia tantas pessoas que eu preciso para trabalhar em tal lugar por determinado tempo. E aí essas pessoas são aliciadas, levadas para aquele lugar com uma proposta X, e quando elas chegam lá não é nada disso, né? O Dr. José Guerra ele é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para a erradicação do trabalho escravo, e ele tem umas fotos que são impressionantes, fotos tiradas de cativeiro mesmo, né? De pessoas que foram resgatadas. Isso é muito terrível. Inclusive, daí na última palestra que a gente teve aqui com ele, que foi na Semana Nacional de Mobilização contra o Tráfico de Pessoas, ele falou de que tem fazendas em que eles chegam e que existem valas na fazenda já aberta. Porque caso você não faça o que eu quero que você faça, você já sabe qual que é o seu final. Então, a pessoa já sabe. Isso é uma forma de intimidação, mas que efetivamente acontece. Exatamente, sem dúvida. Isso desmotiva qualquer pessoa a fugir e especialmente a denunciar, que isso tem que ficar bem claro. Então, quando a gente fala de tráfico de pessoas, as pessoas normalmente falam assim, e os números? Se eu te apresentar os números, você vai dizer assim, mas só isso? É preciso todo esse aparato, é preciso tudo isso para esses números que você está me apresentando, porque nós estamos falando de políticas públicas, né, Jorge? Sim. E quando nós estamos falando de políticas públicas, eu preciso apresentar embasamento para que essa política seja desenvolvida. Então, se eu disser para você os números, vai dizer assim, isso não é razão, não é motivo para se fazer uma mobilização dessas. Mas, e aí, você começa a sair e você começa a conversar com as pessoas e você começa a perceber que existe um número muito maior de casos do que efetivamente se tem conhecimento. O registro. O registro. Esse órgão que você dirige aqui com outros colegas aqui no Paraná, ele tem em todos os estados da federação esse núcleo de enfrentamento? Deveria, mas não tem. Isso é uma opção de cada estado, né? Ter ou não um núcleo de enfrentamento no seu estado. Aqui no sul nós temos Santa Catarina, por exemplo, que não tem núcleo de enfrentamento ao tráfico ainda não tem. E vocês atendem casos lá de Santa Catarina também? Então, a gente atendeu um caso de uma pessoa que era paranaense, mas que morava em Santa Catarina. Certo. E aí ela quis ir de volta para Santa Catarina. E a gente precisa atender também, né? Levando em consideração sempre a pessoa. Correto. Mais do que o Estado. Então, nós entrevistamos neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate a psicóloga Cláudia da Silva Ribeiro e o tema foi Tráfico de Pessoas. Professora Cláudia, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui. Muito bom. Obrigado.